As famílias do edifício Cristo Rei em Belém ainda vivem um dilema de voltar para casa depois de pouco mais de 2 meses do desabamento das 13 sacadas. É uma incerteza gerada pelos laudos da perícia que ainda não foram finalizados e obras que continuam sendo executadas para reforçar as sacadas restantes. Mais de 2 meses depois do desabamento de parte das sacadas do edifício Cristo Rei, as estruturas que se mantêm de pé, pouco a pouco vêm sendo reforçadas. A intervenção foi uma medida de segurança adotada por um dos engenheiros contratados pela administração do condomínio. Nós temos 2 engenheiros envolvidos nesse exato momento. É um engenheiro que está responsável pela estrutura metálica, que é uma estrutura provisória, né, e está sendo instalado. Foi feita uma contratação de um outro engenheiro, que provavelmente a gente vai pedir a cópia dessa documentação, que já foi afirmado que ocorreu um levantamento por parte desse profissional, né, e ele está realizando os projetos estruturais mas em um certo tempo vai ocorrer o processo de revitalização e modernização das estruturas do prédio. O edifício residencial construído na década de 80 sofreu abalo no dia 13 de maio. Era início da tarde de um sábado quando as sacadas desabaram em efeito dominó, deixando para trás, além de uma cortina de poeira, o medo. O imóvel, localizado na área central de Belém, era bastante valorizado no mercado, situação que mudou na mesma velocidade em que parte dele ruiu. Esta corretora de imóveis, que era responsável pelas negociações de 2 unidades no Cristo Rei, diz que a procura e o valor dos apartamentos despencaram. Nós tínhamos clientes que queriam vender, nós tínhamos apartamentos lá para alugar também e essas pessoas até estavam valorizando bem. A gente teve propostas lá e a pessoa, não, vamos segurar um pouquinho mais para vender melhor. E hoje essas pessoas estão arrasadas. A avaliação dele era em torno de R$900 mil antes desse episódio. Hoje, eu creio que se a gente colocar a venda por metade desse preço, a gente não consiga um comprador que queira arriscar esse valor para comprar um apartamento num empreendimento que a gente não sabe se esse problema estrutural foi sanado ou se ele ainda corre algum risco de algum tipo de desabamento. O edifício foi interditado pelo Corpo de Bombeiros no mesmo dia do acidente. Até hoje, os moradores só são autorizados a entrar no local para a retirada de pertences. Na época do desabamento, o relatório da Defesa Civil apontou infiltrações na sacada da cobertura e a corrosão das ferragens responsáveis pela sustentação da estrutura. Mas apenas o levantamento feito pelo Núcleo de Engenharia Aplicada da Polícia Científica pode confirmar com exatidão a dinâmica e as causas do acidente. Devido à complexidade dos procedimentos que apuram a queda das sacadas, a Polícia Científica informou que a análise ainda não foi concluída, mas que o laudo estaria em fase final de elaboração. Enquanto isso, as 24 famílias que viviam aqui têm adotado silêncio diante do futuro incerto. Toda a emissão de qualquer documento lá mais adiante vai ser base para algum normativo para dar respaldo e segurança para a sociedade. Em cima disso, podemos utilizar como base para a criação de novas legislações, né? Para uma questão de perícia ou inspeção predial, para que ocorra de forma anual ou de forma bimestral. Você tem um capital de um imóvel que está valorizado e do dia para a noite você desvaloriza esse imóvel em praticamente metade.